Acabamos de conhecer oficialmente o Mi 10, o novo topo de linha da Xiaomi, e ele promete bastante. Isso, né, porque ele pega alguns acertos do flagship do ano passado, que é o Mi 9, e melhora ainda mais as coisas, embora isso venha com um preço. E nós já ficamos esperando também, né, as vertentes do Mi 10 do mesmo jeito que a chinesa fez no ano passado, com versões SE, Lite e outras. E um dos mais interessantes, inclusive, foi o Mi 9T Pro, que tem muitas similaridades com o Mi 9 e ainda traz o diferencial da câmera pop-up. Vocês querem saber qual deles é uma melhor opção agora que saiu o Mi 10? Qual deles é o melhor custo-benefício? Se você quer saber disso, então acompanha com a gente esse comparativo aqui no tudocelular.com. Embora esses dois smartphones tenham um acabamento bem caprichado, com moldura em metal e traseira em vidro, eles não são muito parecidos. No acabamento visual, o Mi 9 é brilhante e possui cores sólidas, enquanto que o Mi 9T Pro traz uma faixa preta no meio e uns efeitos holográficos nas bordas que mudam de acordo com a cor que você escolher. O módulo de câmeras é muito mais saltado no Mi 9 e fica em posição semafórica no canto superior esquerdo. O módulo do Mi 9T fica centralizado e é bem mais baixo, embora seja dividido e uma das câmeras fique separada. O sensor biométrico de ambos fica abaixo da tela, é óptico e funciona sem qualquer problema. Na caixa, uma capinha de silicone acompanha o Mi 9 e uma de plástico rígido vem na caixa do 9T Pro. Nenhum dos dois traz nenhuma proteção contra água ou poeira, mas eles têm Gorilla Glass na frente e na traseira, com a parte de trás do Mi 9 sendo a única que conta com a sexta versão versus a quinta em todos os outros. Em tamanho, eles são muito parecidos e a coisa muda um pouco apenas na espessura, que difere em 1 milímetro entre eles, e no peso, onde o 9T Pro é quase 20 gramas mais pesado do que os 173 gramas do Mi 9. E como nenhum dos dois possui um slot para cartão de memória, eles conseguem ser dual SIM sem serem híbridos. A vantagem do Mi 9T Pro aparece aqui quando nós falamos do Note, que é discreto em formato de U no Mi 9, mas desaparece por completo nesse primeiro ao colocar a câmera frontal dentro de um módulo pop-up. Começamos então com o empate, com a câmera pop-up contra um aparelho mais fino e mais leve. Para a tela, não há do que reclamar em nenhum deles, que são bem parecidos. Nós temos aqui dois displays Super AMOLED Full HD Plus de 6.39 polegadas e aspecto de 19,5 por 9. E isso deixa ambos com a mesma densidade, as mesmas cores intensas e qualidade ótima. Uma das diferenças que teremos aqui é que além da pouquíssima borda, né, e o queixo pequeno com o Mi 9T, o modelo 9T Pro tem uma melhor proporção tela-corpo e um melhor visual por não ter a câmera frontal exposta. O Mi 9 rebate, trazendo suporte HDR10 e por cumprir 100% do espectro de cores DCI-P3, contra apenas um suporte HDR no concorrente. Eles acabam empatando também aqui, cada um com a sua leve vantagem. Começamos aqui falando que o som do Mi 9 é o mesmo do Mi 8 e até mesmo o Mi 9T Pro surfa nessa onda. Eles têm a mesma qualidade, que é boa e muito potente, mas obviamente eles tropeçam no fato de serem mono. No caso dos fones, nenhum deles traz na caixa, a gente já está acostumado com isso, mas a coisa piora para o lado do Mi 9, que teve a conexão P2 limada do seu corpo. Enquanto a Xiaomi envia, né, com ele um adaptador P2 para conexão USB-C, o 9T Pro ostenta feliz uma entrada de áudio dedicada. No som dos fones, o Mi 9T Pro consegue ser alguma coisa melhor do que o Mi 9 porque ele traz uma potência suficiente para alimentar até mesmo fones com alta impedância, trazendo um volume alto, mas uma qualidade sonora que não é excelente. Para fones sem fio, os dois contam com o protocolo aptX HD de alta qualidade, e o ponto então fica com o Mi 9T Pro. Como estamos falando aqui de dois smartphones Xiaomi, também estamos falando da interface MIUI para ambos, cheia de recursos, possibilitando temas e com a presença do modo escuro. Os dois foram lançados com Android 9 Pie, mas já receberam o Android 10 com a nova MIUI 11. Isso traz também a navegação por gestos e a já presente tela Always On em ambos. A atualização para o Android 11 não é certa para nenhum dos dois. Nas conexões, uma coisa que pode fazer a diferença é a presença do infravermelho no Mi 9, que não vem no seu concorrente. O Mi 9 também é um pouco mais completo ao oferecer mais tipos de GPS e DLNA, mas se foi importante para você, só o 9T Pro conta com rádio FM por ter, né, a conexão P2. Pelo infravermelho, que é um item importante para quem curte Xiaomi, o ponto é do Mi 9. E um dos motivos de vocês nos pedirem esse comparativo está no fato de que, diferente do Mi 9, o Mi 9T Pro traz o melhor processador Qualcomm de 2019 em seu interior, assim como o flagship Mi 9. Nossos dois concorrentes trazem o Snapdragon 855 e, por padrão, 6 GB de RAM com 64 GB de armazenamento. Há versões com mais RAM e mais armazenamento para ambos, lembrando aqui que não é possível expandir a memória, mas o que queremos mesmo saber é se os dois performam da mesma maneira.
A resposta aqui é não. Isso provavelmente se deve a componentes melhores utilizados pelo Mi 9, que leva melhor em mais de 17 segundos sobre o seu concorrente nos nossos testes de abertura. Otimização de software também pode ser uma resposta, né? Uma vez que a variante Pro consegue ser mais lenta que outros concorrentes dele. Nos benchmarks, o Mi 9 também é superior, mas por uma diferença que pode ser considerada pouca. No caso dos jogos, os dois rodam sem qualquer problema títulos dos mais pesados e vão agradar quem está procurando um aparelho para jogatina sem engasgos. O ponto fica então com o antigo topo de linha Mi 9. Bateria é um ponto importante para todos, e não é à toa que o Mi 9T Pro é mais pesado e mais espesso. Com seus 4.000 mAh, ele traz quase 18% a mais de bateria do que os 3.300 mAh do Mi 9, e isso é considerável. Isso se reflete também nos resultados dos testes padronizados de bateria que você acompanha aqui no Tudo Celular. São excelentes 7 horas a mais de autonomia, mostrando, nesse caso, uma ótima otimização por parte do Mi 9T Pro. E em tempo de tela são 3 horas e meia a mais para o Mi 9T Pro, um outro ótimo número, garantindo bem mais do que um dia longe da tomada, coisa que o Mi 9 já faz com o que tem. Na hora da recarga, os dois trazem carregador de 18 watts na caixa, né, mas por ter menos bateria, o Mi 9 pode ser desplugado 20 minutos antes. E o tempo dos dois de tomada pode ser diminuído, uma vez que ambos contam com o suporte a carregamento de 27 watts. E para equilibrar nessa balança, apenas o Mi 9 conta com um carregamento sem fio e é 20 watts, um dos melhores até hoje. Temos aqui mais um empate, quem diria. Nas câmeras, temos dois conjuntos triplos, mas o do Mi 9 é um pouco melhor, com uma wide principal de 48 megapixels e abertura de 1.8, telefoto com zoom óptico de 2 vezes com 12 megapixels e uma ultra-wide de 16 megapixels, tudo com PDAF e foco a laser. No caso do Mi 9T Pro, há o mesmo sensor principal wide de 48 megapixels e abertura 1.8, mas a telefoto com zoom óptico de 2 vezes tem sensor de 8 megapixels e ultra-wide é de 13 megapixels. Também há PDAF e foco a laser, mas não para todos os sensores. Os resultados são melhores no Mi 9, como era esperado e como mostrado nos resultados do DxOMark. Se você não é tão ligado em detalhes nas fotos, pode ser que você não veja uma diferença enorme entre elas. No geral, o 9T Pro acaba tendo, né, uma ultra-wide que dá menos diferença da câmera principal do que no caso do Mi 9. Em situações com menos iluminação, o Mi 9 mostra mais nitidez e mais detalhes, embora, né, os dois tenham modo noturno. No geral, os dois têm câmeras excelentes para a atual faixa de preço, mas o ponto fica com o Mi 9. Para vídeos, por terem processadores mais poderosos, os dois gravam em 4K a 60 fps, mas pecam, né, por não contarem com nenhuma estabilização óptica, apenas a eletrônica. Ainda assim, apresentam ótima qualidade de gravação com captação de áudio muito boa. Há pouca diferença na troca da lente wide para ultra wide e o zoom pode trazer mais tremidos. É possível dizer que na gravação com a frontal, o Mi 9 também se sai um pouco melhor por tremer menos, e por esse detalhe, o ponto fica com ele, o Mi 9. Por fim, na câmera frontal, nós temos sensor de 20 megapixels para as duas câmeras, mas no caso do Mi 9T Pro, a abertura é menor e é uma câmera pop-up, que por mais legal que ela seja e por mais livre que fique a tela, não é tão prática ou discreta de se usar como é no Mi 9. Porém, analisando as imagens, é possível dizer que o Mi 9T Pro concentra mais detalhes e mais nitidez nas suas fotos, principalmente em áreas bem iluminadas. Em menos luz, ambas tropeçam um pouco na nitidez e em fundos muito iluminados eles estouram no branco. O ponto fica com o Mi 9T Pro. No lançamento europeu, que consideramos aqui por nós não termos o lançamento oficial dos dois aparelhos no Brasil, o Mi 9T Pro chegou pouca coisa mais barato que o Mi 9, custando aproximadamente R$ 2.100 contra algo em torno de R$ 2.200 do top. Atualmente, os preços mais baixos pelos quais eles podem ser encontrados em nossa ferramenta estão bem próximos disso e tão parecidos que eles ficam iguais. Na média de preço, a variação é pouca para ambos, né? E fica em torno dos R$ 2.500. No custo-benefício, eles trazem um empate dos pontos também por serem bem parecidos e também estarem em pé de igualdade em recursos. Os dois ainda devem ter alguma queda nos preços, ainda mais agora com o lançamento do Mi 10. Então, o ponto final é um empate também. Na nossa conclusão, tivemos uma vitória de pontos muito apertada para o Mi 9, podendo até considerar ambos empatados, uma vez que eles têm diferenças pequenas. Isso é uma boa notícia, porque ambos foram muito recomendados por nós em 2019, e neste ano eles continuam sendo uma compra indicada. Os dois estão bem atualizados, contam com boas câmeras e com bom acabamento. Detalhes como som, bateria e selfies ficam com o Mi 9T Pro, enquanto que desempenho e câmera traseira ficam com o Mi 9. Então fica com você decidir quais as características importam mais, mas no geral os dois possuem um ótimo custo-benefício no momento deste comparativo e devem continuar com essa qualidade por mais alguns meses. E você, com qual dos dois ficaria, uma vez que eles são tão parecidos? Você tem algum deles? Comenta aqui embaixo. E claro, se você quiser em um desses dois smartphones, não se esquece de conferir na descrição os links para as melhores ofertas. Eu fico por aqui e até a próxima!